A HQ começa 30 anos atrás, no norte da América, onde vemos o professor Thornton, um cientista responsável pelo que Logan se tornou em todas as suas histórias. Ele reflete consigo mesmo que seu projeto de armas, proposto aos seus superiores, foi adiado mais uma vez, pois ainda está passando por uma análise mais aprofundada. Ele faz essa observação enquanto examina fotos de candidatos para seu projeto, entre elas uma foto de Logan. Ainda que o projeto tenha sido adiado, Thornton observa que suas descobertas iniciais já produziram resultados úteis. Apesar de seu primeiro sujeito fundido com Adamantium, o arma alfa, como ele o chama, ter morrido poucos minutos após o procedimento, ele e sua pequena, mas dedicada equipe descobriram um número impressionante de indivíduos com habilidades sobre-humanas vivendo entre os humanos. Neste ponto da história, os mutantes ainda eram uma espécie desconhecida para a maior parte do mundo, com pouco conhecimento sobre sua existência. O professor Thornton comenta que alguns desses indivíduos mutantes possuem a habilidade de se curar, enquanto outros demonstram uma agilidade sobrenaturalmente aumentada. Ele admite que não compreendem totalmente o potencial desses indivíduos, mas acredita que, com a aprovação do departamento, seria possível estudá-los de forma mais aprofundada. Enquanto ele reflete sobre isso, alguém entra de repente em sua sala. Essa pessoa não é ninguém menos que o Criador. O Criador entra batendo palmas e elogiando o trabalho do professor. Intrigado, Thornton pergunta quem ele é, ao que o Criador responde que é apenas um homem simples em busca de um mundo melhor. No entanto, o professor o rebate, afirmando que um mundo perfeito não existe. O Criador, com um sorriso maligno no rosto, responde ao professor que o que ele deseja é um mundo melhor. Intrigado e desconfiado, o professor pergunta o que o Criador está fazendo em sua sala, afirmando que ninguém deveria ter acesso àquele local, muito menos um completo estranho como ele. Determinado a entender, ele exige saber qual é a autorização do Criador, enquanto discretamente tenta alcançar uma arma guardada em uma das gavetas de sua mesa. O Criador, porém, reage de forma aterradora. Com um gesto cruel, atravessa um de seus dedos na cabeça do professor, sorrindo, e responde friamente: "Esta é a minha autorização." Após tirar a vida do professor, ele começa a queimar todos os documentos e equipamentos presentes na sala. Enquanto as chamas consomem o ambiente, ele declara, com um tom irônico, que o professor agora pode assistir à realização do mundo melhor que tanto mencionara, um mundo muito melhor. Por fim, ao deixar o prédio, o Criador lança uma última provocação: "Em um mundo melhor, professor, você não está nele." A história avança para o presente, na taiga eurasiana, onde um grupo de soldados caminha em silêncio pela floresta, seguindo pegadas deixadas na neve. O clima é tenso, e a sensação de perigo iminente paira no ar. Enquanto caminham, um dos soldados ergue os olhos, seu rosto tomado por medo e desespero. Ele grita para seus companheiros: "Tem alguma coisa nas árvores." Nesse momento, Wolverine surge, saltando de uma das árvores, trazendo à cena sua força brutal e presença intimidadora. Preciso destacar o quanto a arte dessa cena é espetacular. O novo visual do Wolverine é incrivelmente marcante e captura toda a ferocidade e o mistério do personagem. O que você acha desse novo Wolverine? Deixe aí nos comentários suas opiniões sobre essa renovação visual. Voltando à história, somos transportados novamente para o passado de Logan. Colossus pergunta à doutora o que aconteceria caso alguém conseguisse entrar na mente de Logan. A doutora, com um tom seguro, responde que isso é impossível e que ele não precisa se preocupar, afirmando com convicção que o Wolverine pertence apenas a eles. Magia questiona a doutora com firmeza, perguntando como ela pode ter tanta certeza de que o Wolverine não irá se voltar contra eles ou falhar. Ela argumenta que eles não são os únicos com telepatas à disposição e sugere que seria mais prudente encerrar o projeto. A doutora, no entanto, recusa a ideia, justificando que Logan já foi enviado em 4 missões, todas concluídas com sucesso. Ela enfatiza que, naquele momento, a oposição está enfraquecendo, já que Logan eliminou sozinho vários agentes importantes na fronteira oeste no mês anterior. Ainda assim, Illyana mantém suas dúvidas. Com um tom crítico, ela afirma que missões bem-sucedidas são como uma agulha no palheiro, especialmente considerando os fracassos das criações anteriores da doutora. Ela então aponta uma contradição. Embora a doutora insista que Logan não possui memória, como ela explica o que acontece quando o soldado invernal, como Logan é agora chamado, está dormindo? Illyana revela que, mesmo com os esforços da doutora para esconder isso, ela descobriu que Logan possui algumas memórias que emergem em seus sonhos. Illyana sugere que o grupo verifique pessoalmente o estado do projeto invernal. Eles então seguem para o local onde Logan estava se recuperando de sua última missão. Ao chegarem, Colossus observa Wolverine dormindo, emitindo alguns grunhidos. Antes que alguém pudesse reagir, a doutora se apressa a explicar que aquilo faz parte de um ciclo regenerativo normal, típico de qualquer ser vivo. Por esse motivo, Logan estava sonhando. Ela admite que também preferiria que Logan permanecesse inerte, mas ressalta que isso não é uma ciência exata e requer tempo. A doutora tranquiliza Colossus, afirmando que Logan é parcialmente dócil enquanto está acordado, obedecendo apenas a eles. No entanto, Colossus, desconfiado, ordena que a doutora remova Logan de sua cápsula para que ele mesmo possa inspecioná-lo. Preocupada, a doutora tenta
convencê-la a desistir, explicando que Logan está em um estado de êxtase e que interrompê-lo nesse momento seria potencialmente perigoso. Sem paciência para argumentar, Colossus agarra a doutora pelo pescoço, olhando-a com frieza, e ameaça: "Você é descartável, então é melhor obedecer." Com a vida em risco e sem escolha, a doutora imediatamente abre a cápsula, temendo as consequências. A doutora verifica os sinais vitais de Logan e, em seguida, dá o comando "Shan Vered", que, em russo, significa um passo à frente. Logan obedece, começando a caminhar em direção a Colossus. A doutora tenta intervir, explicando que Logan responde apenas a comandos verbais precedidos de instruções específicas e que, do contrário, pode reagir de forma imprevisível. Colossus, porém, a interrompe bruscamente, mandando-a calar a boca. Ele afirma que não precisa de ninguém ditando como lidar com aquele espécime, pois sabe como tratar criaturas como Logan e que comandos verbais não são necessários. Demonstrando sua força, Colossus ergue o Wolverine pelo pescoço enquanto encara o homem com frieza. Ele declara que criaturas como Logan só reconhecem e respeitam a violência. Para Colossus, ao contrário do que a doutora acredita, homens como Logan compreendem que não existe algo como segurança. Cada segundo da existência é uma batalha, e há sempre algo ou alguém pronto para tirar o que é deles. Colossus continua seu discurso, declarando que homens como Logan reconhecem quem está no caminho deles e que, se não forem esmagados ou confrontados com verdadeiro poder, eles irão resistir. Em um gesto brutal, Colossus arremessa o Wolverine para longe e afirma que eles precisam reforçar a ideia de que o lugar daquele soldado invernal é sob seus pés. Em seguida, Colossus se dirige à doutora, informando que ele, Illyana e Ômega Vermelho querem ver o soldado invernal em ação. Ele explica que enviaram 10 de seus melhores soldados para perseguir Logan em um cenário de combate completamente monitorado. Antes de sair, Colossus faz uma advertência à doutora, dizendo que este também será um teste para ela. Se o Wolverine falhar, eles irão reconsiderar o relacionamento dela com a Direção X. Sem escolha, a doutora concorda com as condições impostas, embora demonstre uma preocupação velada com o estado de seu soldado invernal. Não era uma preocupação com Logan como pessoa, mas com o sucesso de seu experimento. Voltando-se para Logan, a doutora o informa que ele tem uma nova missão e ordena que se levante. No presente, os soldados que estavam sendo atacados por Logan entram em pânico, disparando em todas as direções na tentativa de localizá-lo. No entanto, eles sequer conseguem perceber para onde o Wolverine foi. Eles já haviam sofrido sua primeira baixa, o soldado que inicialmente avistou Logan. Os soldados cessam fogo, olhando ao redor com inquietação e perguntando-se uns aos outros o que os havia atacado. Por um momento, cogitam a possibilidade de terem sido emboscados pela oposição, mas logo descartam essa ideia. Enquanto continuam rastreando Logan, um dos soldados comenta sobre uma história que sua avó costumava contar quando ele era criança, sobre uma criatura da floresta chamada Lash, que, quando perturbada, devolvia sua fúria às pessoas. Outro soldado, mais abalado, afirma ter visto por um breve instante o que os atacou. Ele descreve a criatura como algo que se movia de quatro, como um animal ou um demônio. A declaração só aumenta a confusão entre o grupo, que começa a discutir freneticamente sobre o que poderiam estar enfrentando. Nesse momento, um dos soldados diz com firmeza que o que os atacou não era nem um espírito nem um demônio, era o soldado invernal. A reação do grupo é de ceticismo. Muitos afirmam que o soldado invernal é apenas um mito. Contudo, o soldado que falou rebate, um mito que acabou de cortar o rosto de um dos nossos companheiros. Se esse mito for real, então os mitos estão ficando cada vez mais perigosos. Os soldados começam a questionar por que estão caçando o soldado invernal, já que os rumores indicavam que ele era um dos homens deles, uma ferramenta da República Eutanásia. No entanto, ao notarem as câmeras espalhadas pela floresta, deduzem que tudo aquilo não passa de um treinamento. Apesar do medo, dizem uns aos outros que, mesmo que morram, é melhor darem um belo show antes de partirem. É então que Logan surge silenciosamente das sombras da floresta, movendo-se como se fosse uma extensão das próprias árvores e plantas ao seu redor. Sem emitir um som além do necessário, a única coisa que os soldados escutam antes de encontrarem seu fim é o som metálico das garras de Wolverine sendo sacadas. A cena corta para Logan novamente, agora caminhando com todas as cabeças dos soldados amarradas em suas mãos. Ele se aproxima de uma das câmeras, solta as cabeças no chão e encara diretamente o dispositivo antes de destruí-lo com um golpe. Do outro lado da câmera, Colossus observava atentamente tudo que Logan havia feito. Ele e a doutora trocam olhares e, com um tom quase de admiração, comentam que o que Logan fez foi verdadeiramente belo. Nas últimas páginas da HQ, encontramos um memorando enviado ao Ministério da Defesa, no qual é informado que Colossus e a doutora solicitaram soldados para um treinamento especial. A operação recebeu o codinome de Operação Taiga, e o restante dos eventos, como já sabemos, se desenrolou a partir daí. Para finalizar a história, há a transcrição de registros ditados de forma privada pela doutora, catalogados como confidenciais para fins de arquivamento. A transcrição diz o seguinte: está frio neste escritório. Deixe para os líderes da República Eurasiana a decisão de cortar o aquecimento em seu próprio prédio durante um congelamento
acampamento de inverno. Vou ter que lembrar de enviar uma solicitação. Esse encerramento sugere uma reflexão melancólica e fria, tanto no literal quanto no figurado, deixando um ar de mistério para as próximas páginas da vida de Logan e do experimento. Os Rasputins têm sido extraordinariamente céticos em relação ao meu programa Soldado Invernal, culminando em um confronto no laboratório do Soldado Invernal. Tudo isso é infundado, é claro, já que o Soldado Invernal não demonstrou nada além de sucesso desenfreado em todas as missões em que foi destacado, incluindo aquele ataque incrivelmente eficaz à base da oposição em Saint Michael no mês passado. Embora as outras missões tenham sido menos memoráveis, elas não foram menos bem-sucedidas. A líder Illyana, em particular, parece desprezar o próprio Soldado Invernal, embora talvez seu desgosto tenha mais a ver com seu desdém por mim e meus métodos. Onde o líder Piotr e o líder Rossovich, devo acrescentar um trunfo para promover a causa da República, a líder Illyana vê uma ameaça ao seu poder, não disfarçar meu descontentamento com ela e suas atitudes infantis em relação à governança e liderança fales concisamente com ela, embora dentro da razão. Não desejo sentir a ira de sua espada. Como meu predecessor fez, talvez ela tenha inveja do meu sucesso sob seu olhar atento. A oposição surgiu. Sob o meu, ela viu derrota após denota. Temo que a relutância da líder Illyana em aceitar o programa o coloque em risco e pior, temo que isso coloque toda a diretoria X em risco. O líder Piotr parecia estar entretendo sua posição, o que levou diretamente ao confronto no laboratório que mencionei brevemente antes. Claro, Soldado Invernal permaneceu dócil apesar das hostilidades, pois ele foi programado com várias medidas para garantir que no mínimo ele nunca ataque os líderes Illyana, Piotr ou Rossovich, ou eu mesma. Nesse caso, Leso inclui o uso de frases de código que efetivamente o desligam como uma máquina conhecida apenas por mim. Ele pode ser um espécime vivo, mas ele realmente não é diferente de um dos módulos XS que tenho testado. E como eles, ele é meu. O que salvou Soldado Invernal de mais tormento foi uma proposta. Os líderes desejam ver Soldado Invernal em ação contra um inimigo formidável. Poderíamos ter programado sentinelas, ou os novos módulos XS para combatê-lo, talvez até programado um novo cenário Pasnaya Komnata. Mas eles decidiram criar uma operação falsa na taiga eurasiática. Eles temem que os soldados se retraiam se souberem que é um teste de um ativo da República. Então, eles falsificaram uma série inteira de documentos e enganaram o Ministério da Defesa a acreditar que está implantando suas melhores tropas escolhidas a dedo por nossos líderes para matar um possível inimigo da oposição. A floresta será equipada com câmeras, e Soldado Invernal será liberado horas antes. Com parâmetros de missão semelhantes. Matar a oposição, os líderes acreditam que está uma tarefa formidável, que testará as habilidades afiadas do Soldado Invernal na batalha contra os soldados mais temíveis e destemidos da República Eurasiática. No entanto, eles não sabem o que eu sei. Esses soldados estão mortos antes mesmo que seus pés toquem o chão, e assim termina a segunda edição de Ultimate Wolverine.